Oi, meus amores, continuando aqui, Mateus, capítulo 10. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Já deixa bem claro aqui já, hein? Nem contou o acontecimento ainda da traição, mas já deixa bem claro aqui quem foi que foi o traidor. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês responda sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas e aos gentios. Mas, quando se prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que falará por intermédio de vocês. Uau! O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, mas o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Uau! Gente, eu falo, gente, eu costumo falar, Essa frase aqui, ela é bem forte e ela é bem verdadeira. E a gente vê ela muito nos dias atuais, né? Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado e não há nada que não venha a se tornar conhecido, né? Que a gente não pode esconder a verdade. A verdade é algo que não pode ser escondido, por mais que a gente tente. Por isso que se diz que não existe crime perfeito. Simplesmente porque a verdade não pode ser escondida o tempo todo, né? Eu digo a vocês, na escuridão, falem à luz do dia o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo
Antes tenham medo do que pode do que pode destruir tanto a alma como o corpo enfermo. Não se vendem, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Uau! E olha só, gente, como ele deixa claro aqui o cuidado que ele tem conosco. Até os cabelos estão contados. Isso daqui, gente, mostra como Deus conhece a gente. Conhecimento de Deus sobre nós. Eu te digo, um pai conhece muito bem o seu filho, né? Normalmente, eu conheço o filho que eu tenho. Porque criou, porque conviveu, porque sabe do temperamento, sabe dos gostos. Mas um pai não sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça do seu filho. Mas Deus sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, isso mostra o tanto que Deus tem conhecimento a seu respeito e cuidado com você. Certo? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso daqui é se não, mais importante versículo que diz que você deve confessar Jesus como seu Salvador. E ele vai estar lá para você, né? E olha só, ele tá dizendo aqui claramente. Mateus 10:32. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para tratar a fazer que o homem fique contra seu pai, que a filha contra sua mãe, que a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui Jesus está falando, né, de receber os discípulos dele naquela época nas casas, né, e dar a devida atenção àquilo que eles estavam proclamando ali. Mas a gente traz isso para os dias atuais, para os profetas dos dias atuais, é basicamente a mesma coisa, porque os profetas dos dias atuais fazem o que os discípulos faziam, propagam a palavra de Deus entre todos, né? Propagam cura, propagam milagres, do mesmo jeitinho que os discípulos faziam antes. Por isso que é importante a gente ter discernimento e saber como se portar diante de profetas verdadeiros de Deus. Porque eles têm uma extrema importância para Deus, porque eles são a própria representação, né? De Deus aqui, mostrando a importância, mostrando como que é transformador o amor de Deus. É por isso que Jesus deixa um capítulo inteiro assim, ressaltando como deveriam ser tratados os homens de Deus naquela época. E quais as consequências para quem não os tratava assim. Capítulo 11, Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus 12 discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?
Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não escandaliza-se por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, e ele pregará o teu caminho diante de ti. Aqui Jesus solidifica, né, a profecia que foi falada no Velho Testamento de que tinha um mensageiro que viria na frente. Diga a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de que João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que eu acompanho. Ai. Gente, essa parte aqui também é bem o ai, não importa o que você faça, vão falar mal de você. Esse daqui é o versículo, então não importa o que você faça, vão falar de você. É, assim, incrível. Deixa eu só anotar. Mateus 11, 18. É muito legal esse versículo para refletir. Eu vou ler de novo com vocês, tá bom? Mateus 11, 18. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem: ele tem demônio. Quer dizer, o cara não bebe e faz jejum, então ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, quer dizer, estão falando de Jesus: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Quer dizer, as pessoas falam mal, mas você tem que, ver de fato antes de acreditar no que as pessoas falam, antes de pegar pra você e passar pra outro uma coisa, uma fofoca. Porque vão falar. Se você fizer tudo certo, vão falar. Se você fizer tudo errado, vão falar. Se você fizer mais ou menos, vão falar. Sempre vai ter alguém pra falar. Então, o que você tem que falar? Ai, peraí, tô falando de fulano lá. Deixa eu ver o que fulano faz mesmo. E aí, você tira suas conclusões. E não passe suas conclusões pra frente. Porque às vezes você também pode estar errado. Ai das cidades que não se arrependem. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres. Porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque seus milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Carnafaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Seus milagres que em você
forem realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Uau! Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor, dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que lindo, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Como é confortante ouvir isso, né, gente? Por isso que eu falo, quem sofre é quem não tem Jesus, quem não tem Deus no coração, certo? Porque você lê uma coisa dessa quando você tá mais arrasado, porque não existe o ser humano que vai ficar 100% todos os dias. Todos os dias eu tô feliz, todos os dias eu tô alegre, uhul, a vida é uma festa. Não existe. Nem se você... acho que nem quem vive de remédio, de antidepressivo, de bebida, não existe. Porque um momento a realidade vem e em um momento você pode não estar tão bem. Então, aí se você tem o amor de Deus, é pra ele que você corre, que é pra ele que você clama. É com ele que você fala, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Dai-me forças, dai-me paciência, dai-me sabedoria, não é? E aí, é dele que vem esse conforto, é saber que muitas vezes você tava desesperado e aí, tipo, Deus tava ali pra te ajudar e aconteceu algo que te salvou, que te fez superar. E é isso, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. É linda essa frase, eu me emociono. Capítulo 12, O Senhor do Sábado. Antes de ficar esse pipipi de sábado, né? Nós sabemos que tem a igreja, eu não me engano, acho que é adventista, ela guarda o sábado, não faz nada no sábado. Olha, eu acho de extrema importância ter o dia do Senhor. Só que eu não acho necessariamente tem que ser no sábado. Eu acho que você tem que 7 dias, você pode trabalhar 6, tirar um dia para servir a Deus, para se conectar com Deus, porque isso vai te renovar para os próximos 6. Porque quem vai direto, eu falo porque eu já trabalhei em empresas, eu já fui gerente em shopping, que eu ia direto. Tinha uma folga por semana, só que tinha vezes que eu não conseguia nem ter essa folga. Porque faltava um colaborador, ou porque era final de ano, ou porque eu tava sobrecarregada, e ia direto. E eu não tinha um minuto para descansar, e foi chegando um nível que eu fui ficando num estado de cansaço tão grande, eu não tinha porque eu não tinha um ciclo de renovação. O ser humano, ele precisa de um ciclo de renovação. Ele precisa disso, e quando você não tem esse ciclo de renovação, você vai até um certo ponto, mas chega uma hora que você trava. E aí você fala assim, caramba, que porcaria de vida, eu não aguento mais, não quero mais saber, puf! E é onde você se desestabiliza totalmente. Agora, se você tem uma vida conectada com Deus, se você guarda um dia da semana para essa renovação, para servir a Deus, cara, isso daí é o que você tem de melhor na sua vida. Não pense que é um dia de semana para ficar em casa assistindo Netflix e me entupindo de comida. Não. Tire um dia da semana realmente para ir na casa de Deus, para fazer oração, para fazer jejum, para se conectar com Deus. Gente, a resposta vem em forma de Deus te blindando de coisas que poderiam acontecer a você de uma forma que você fala, nossa, que livramento foi esse? Foi o dia lá que você dedicou a Deus, que você estava tão conectado com Ele, que você estava blindado para coisas muito grandes que poderiam acontecer, para coisas, tormentos que Deus simplesmente protege de uma forma que você fica, uau, uau. E é assim que funciona. Vamos ler agora.
Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando eles e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que o sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, mas não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Aqui também diz, né, nas entrelinhas, que Deus não quer o seu sacrifício. Não é mais isso, né? Não tem mais nada a ver com isso. Então, parar de trabalhar, parar de fazer qualquer coisa num sábado que de repente é um dia produtivo para você, não tem mais aquele significado que teria exatamente naquela época, né? Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer bem no sábado. Então lhe disse ao homem: Estenda a mão. E este estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Gente, eles queriam um motivo para matar Jesus, né? Eles precisavam de um motivo, né? Eles precisavam. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito no meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço fechado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. A acusação contra Jesus. Depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo mundo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Gente, eu fico imaginando Jesus fazendo tanta cura, fazendo tão bem para as pessoas, e o outro falando que ele era um demônio. Imagina como que Jesus, né? Já tinham haters naquela época, gente. Vocês ficam aí reclamando dos haters da internet. Jesus já tinha milhões de haters naquela época. Os caras chamando Jesus de príncipe dos demônios, mais uma vez. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Oh. Ai, essa foi ótima. Tipo assim, acho que Jesus falou assim: imagina os caras falando assim: esse daí é o príncipe dos diabos expulsando o demônio. Aí acho que Jesus fez aquela cara assim: demônio expulsando demônio? Satanás expulsando Satanás? Não era pra todo mundo conviver alegre e feliz, né? Tipo assim, como vocês são burros, cara. E como esse povo pode ser burro de acreditar numa coisa dessa? Se eu estou aqui fazendo bem, é explícito que eu estou fazendo bem, e os caras ainda estão me chamando de demônio, cara. E ele dava as respostas perfeitas. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Né?
Quer dizer, ele não deu uma resposta, tipo assim, ele poderia falar assim, não, eu vou explodir esse povo. Não, eu vou dar uma resposta inteligente, fazendo uma pergunta pra ver se eles têm resposta. E se eu expulso demônios por Bezebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como vocês podem entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados os homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta, nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa do fruto bom e uma árvore ruim do fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gente, é muito forte isso daqui, né? E eu digo que não é no dia do juízo, não, só. A gente é condenado pelo que a gente diz aqui, na terra mesmo, né? A importância das palavras, a importância do que é dito. A gente precisa ter consciência do que nós falamos para os outros, porque isso pode atingir diretamente na pessoa. Hoje em dia, né, é falado muito sobre bullying, sobre maus tratos, sobre algumas coisas que como é que se diz? A violência psicológica, né? E o que é violência psicológica? São palavras. São palavras que são ditas a ponto de mexer com o seu próximo, a ponto de fazer mal pro seu próximo. A internet, ultimamente, tem sido uma terra que muitas vezes a gente fala que é uma terra sem lei, porque as pessoas falam coisas horríveis ali umas pras outras e machuca. E Deus tá falando exatamente disso, pois as suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, tomem cuidado para aquilo que vocês falam pro próximo. Porque às vezes você pode achar que não tá machucando a pessoa, mas você tá. E isso vai ser cobrado de você lá na frente. Ok? Eu vou encerrar por aqui o sinal de Jonas, ainda no capítulo 12. E aí, amanhã eu volto com outro vídeo e nós continuaremos em Mateus. Vamos ver se vai dar pra terminar Mateus no próximo vídeo. Mateus é longo. Talvez. Se focar... sem conversar muito, acho que dá pra terminar. Mateus no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus, meus amores.